Oi gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre assíntotas de uma função. Então vai ser nossa última aula de limites aqui no curso de Cálculo 1 e logo depois a gente começa as aulas de derivadas, tá bom? Então nessa aula a gente vai ver como a gente sabe se uma função tem assíntotas e como a gente encontra essas assíntotas horizontais e verticais, tá bom? Então antes de começar o vídeo, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, vamos começar relembrando uma coisa aqui. Quando a gente tem um gráfico desse tipo aqui, com uma reta horizontal, a gente fala que independente do valor de x, o y é sempre o mesmo, né? Lembrando que o y está aqui no eixo vertical, ele não está mudando, ó. A nossa reta é horizontal assim, ela não tem uma inclinação para cima ou para baixo. Ela é sempre horizontal e está sempre valendo 5, independente do valor de x que a gente tiver aqui. Então, x pode crescer absurdo, diminuir absurdos, que o y sempre está valendo 5, né? Então, nesse caso, a gente fala que essa reta é y igual a 5. O valor de y não está dependendo do valor de x, ele é uma constante. Então, independente do x que a gente tiver, o y sempre vale 5, tá bom? Mesma coisa aqui na reta de baixo. O nosso y está sempre valendo 3, independente do x que a gente tiver aqui. O x pode ser 1 milhão, que o y ainda está valendo 3. Então, essa reta aqui é o y igual a 3. Também não depende de x e é uma constante. Assim como a gente tem essas retas horizontais, que é sempre o y sendo uma constante, a gente também tem as retas verticais, que é onde o x é sempre uma constante. Então, aqui nesse caso, repara que independente do valor de y, ó, ele pode estar crescendo absurdos, pode ir lá para 100 mil, mas o x está sempre valendo 2. Não tem como ir lá para a esquerda nem lá para a direita, ele não tem um deslocamento aqui. Ele está sempre reto, sempre vertical aqui, valendo 2, tá bom? Então, a gente fala que essa reta aqui é a reta x igual a 2, beleza? Assim como essa reta aqui da direita, independente do valor de y, o nosso x, que é o eixo horizontal, está sempre valendo 5. Ele não vai para lá e não vai para lá. Ele é assim, ó, vertical, como se fosse um prédio mesmo, um prédio bem retinho. Então, independente do valor de y aqui, o nosso x sempre é igual a 5. Agora vamos falar sobre assíntotas, gente. Quando a gente está falando de assíntotas horizontais ou verticais, a gente está falando literalmente de uma reta horizontal ou uma reta vertical, como essas que a gente acabou de ver, que nossa função está se aproximando dessa reta, mas sem nunca encostar nela. Então, aqui nesse caso, a gente tem a função 1 sobre x, e a gente pode reparar que essa função nunca encosta aqui no eixo x e nunca encosta aqui no eixo y, não é? Então, vamos ver. O eixo x. O eixo x está sempre mudando de valor, está sempre crescendo ou diminuindo, só que nesse eixo, o y é sempre igual a 0, não é? Então, a equação do eixo x é y igual a 0. Então, no caso da função 1 sobre x, a gente pode falar que y igual a 0 é uma assíntota horizontal. Assim como aqui no eixo y, a equação do eixo y é x igual a 0. Porque aqui no eixo y, o y pode aumentar, pode diminuir, mas o x é sempre 0, porque a gente não tem um deslocamento para a esquerda e nem para a direita. Então, a gente também pode falar que o x igual a 0 é uma assíntota vertical da função 1 sobre x. Porque ó, a nossa função está se aproximando, mas nunca encosta no x igual a 0, tá bom, gente? Aí você fala, tá bom, entendi o que são assíntotas. Nossa função está ali se aproximando e nunca vai encostar nessa reta. Mas como que eu encontro essa reta horizontal ou essa reta vertical? Vamos começar falando sobre assíntotas horizontais, gente. Para a gente encontrar as assíntotas horizontais de uma função f de x, a gente vai calcular o limite de f de x quando x tende a mais infinito e o limite de f de x quando x tende a menos infinito. Se um desses dois limites, ou esse, ou então os dois, resultar em um valor finito, ou seja, resultar em uma constante, ao invés de resultar em mais infinito ou menos infinito, se resultar em uma constante a gente vai falar que y igual a é uma assíntota horizontal da função f de x, tá bom, gente? Então, se você calcular o limite de f de x quando x tende a mais infinito, e isso der 4, por exemplo,
você pode falar que y igual a 4 é uma assíntota horizontal da sua função f de x. E como a gente viu aqui atrás, uma reta que tem uma equação y igual a alguma coisa, sempre vai ser uma reta, assim, horizontal, né? Então, a reta y igual a 4, que estaria mais ou menos aqui infinitamente, né? Seria uma assíntota horizontal da sua função f de x. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. A gente tem que encontrar as assíntotas horizontais da função f de x igual a x mais 4 sobre x menos 5. Então, a gente viu que para encontrar assíntotas horizontais, a gente calcula o limite de f de x quando x tende a mais infinito e quando x tende a menos infinito. Então, vamos fazer isso. O limite de x mais 4 sobre x menos 5 quando x tende a mais infinito. Vamos começar pelo mais infinito aqui, tá bom? Então, a gente pode dividir tudo por x, aí a gente vai ter o limite quando x tende a mais infinito de x sobre x mais 4 sobre x, isso tudo dividido por x sobre x, menos 5 sobre x. Ó, gente, lembrando da aula lá de limites no infinito, no caso, para resolver esse limite, a gente dividiu tudo pelo termo de maior grau, tá bom? Então, aqui no caso, a gente vai ter o limite quando x tende a mais infinito, de x sobre x, que é 1, mais 4 sobre x, a gente mantém, x sobre x aqui embaixo é 1 também, né? Menos 5 sobre x, a gente mantém. Agora, a gente vai analisar o que acontece com cada termo quando x está indo para mais infinito, certo? Então, vamos ver. O 1. O que acontece com a constante 1 quando x vai para infinito? Continua 1, né? Porque é uma constante. 4 sobre x. O que acontece com 4 sobre x quando x vai para infinito? A gente tem uma constante sobre um número muito grande, então isso aqui vai para zero. Embaixo a gente tem o 1 de novo, menos 5 sobre x, quando x vai para infinito, também vai para zero. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 1, que é igual a 1. Portanto, o limite de x mais 4 sobre x menos 5, quando x tende a mais infinito, é 1. Então, com certeza, a reta y igual a 1 é uma assíntota horizontal da nossa função. Agora, vamos ver o limite quando x tende a menos infinito, porque pode acontecer de dar um valor diferente e aí a gente ter outra assíntota, tá bom? Então, o limite de x mais 4 sobre x menos 5, quando x tende a menos infinito. Fazendo a mesma coisa de dividir tudo pelo termo de maior grau, a gente também vai ter o limite, quando x tende a menos infinito, de 1 mais 4 sobre x, sobre 1 menos 5 sobre x. A constante 1, quando x vai para menos infinito, ela continua sendo 1. 4 sobre x, quando x vai para menos infinito, também é 0. Aqui continua 1. E 5 sobre x, quando x vai para menos infinito, também vai ser 0. Então, o limite dessa função, quando x tende a menos infinito, também deu 1, tá bom, gente? Então, não é o caso de a gente ter duas assíntotas horizontais. Então, a gente encontrou que nossa função f de x igual a x mais 4 sobre x menos 5 tem uma assíntota horizontal, que é y igual a 1, tá bom, gente? Aí você fala, e se aqui no segundo limite, ao invés de dar 1, desse menos infinito? Aí você poderia continuar falando que sua assíntota horizontal é y igual a 1, tá bom? Porque se um dos limites já der uma constante, aquilo ali já vai ser uma assíntota horizontal, beleza, gente? Gente, então eu trouxe aqui o gráfico da função x mais 4 sobre x menos 5, para nós analisarmos o comportamento dessa função. E, ó, agora eu vou colocar aqui a reta horizontal y igual a 1. Então, a gente tem essa reta azul aqui, né? Agora, observa o comportamento da nossa função. Ela está sempre se aproximando dessa reta, mas sem encostar nela, tanto aqui para o lado direito, como lá para o lado esquerdo. Então, quando nossa função está crescendo lá para o mais infinito, ela está se aproximando dessa reta, e quando ela está indo lá para o menos infinito, ela também está se aproximando dessa reta azul. Mas e se desse outro valor? É o que a gente vai ver aqui agora. A gente vai encontrar as assíntotas horizontais da função arco tangente de x. Então, vamos calcular o limite do arco tangente de x quando x tende a mais infinito primeiro. Gente, lá na aula de limites no infinito, a gente viu que o limite da arco tangente de x, quando x está indo para mais infinito, então quando x está crescendo muito, é π sobre 2. Ela vai se aproximar de π sobre 2. Então, a gente pode falar que y
igual π sobre 2 é uma assíntota horizontal, tá bom? Agora vamos ver o limite do arco tangente de x, só que dessa vez quando x vai para menos infinito. Lá na aula de limites no infinito também, a gente viu que esse limite aqui vai ser menos π sobre 2. Então, a gente pode falar que y igual menos π sobre 2 também é uma assíntota horizontal. Então, a função arco tangente de x tem duas assíntotas horizontais, gente. O y igual π sobre 2 e o y igual menos π sobre 2, que é esse comportamento. Agora, se a gente colocar a reta horizontal y igual mais π sobre 2, a gente observa que quando a nossa função, que é a curva azul, está crescendo, 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 ela está se aproximando da reta verde, que é y igual a π sobre 2. Por outro lado, se a gente colocar a reta y igual a menos π sobre 2, que é essa reta roxa aqui, ó, o y sempre vale menos π sobre 2, quando a nossa função está decrescendo, indo lá para menos infinito, ela está se aproximando dessa reta roxa. Então, nesse caso aqui, na função arco tangente de x, a gente tem duas assíntotas horizontais, y igual a π sobre 2 e y igual a menos π sobre 2. Tá bom, gente, então a gente viu como que a gente encontra as assíntotas horizontais de uma função, que é quando é uma reta deitada. Para isso, a gente calcula o limite da função quando x está indo para mais infinito ou para menos infinito. Agora, como que a gente encontra aquelas assíntotas verticais, quando a gente tem uma reta em pé? Vamos lá ver. A gente vai falar que uma reta x igual a b, como a gente viu no começo da aula, isso aqui é uma reta vertical, né? A gente vai falar que essa reta x igual a b é uma assíntota vertical da função f de x, se quando a gente calcular os limites laterais para x tendendo a b, um deles, ou então os dois, for para mais infinito ou para menos infinito. Então, se o resultado do nosso limite explodir para mais ou menos infinito. Aí você fala, tá bom, mas como que eu vou encontrar esse b? Vou ter que ficar testando todos os valores da função e ver qual deles vai para mais ou menos infinito? Não, gente, o valor suspeito de b, que vai explodir para mais ou menos infinito, são os valores que dão problema na nossa função. Então, por exemplo, os valores que fazem o denominador zerar, ou então que fazem o logaritmando de logaritmo ser negativo, e enfim, ou seja, valores de x que contradizem nossa condição de existência. Então, aqui atrás, ó, quando a gente tinha a função 1 sobre x, o x igual a zero, ele fazia o nosso denominador zerar, então ele dava um problema aqui na nossa função. Então, nesse caso, a gente teria que calcular o limite de 1 sobre x quando x tende a zero. Como quando a gente tende a zero pela direita, isso aqui dá mais infinito, e se fosse zero pela esquerda daria menos infinito, os dois limites explodiram, né? Mas bastava um deles explodirem para a gente dizer que x igual a zero é uma assíntota vertical aqui da função, tá bom? Então, recapitulando, como que a gente encontra as assíntotas verticais de uma função? Então, aquelas retas que estão em pé e que nossa função está ali se aproximando dela. A gente tem que encontrar, primeiramente, os valores de x que dão problema ali na nossa função. Então, quais são os valores de x que fazem, por exemplo, um denominador ser igual a zero, ou então que fazem o logaritmando ser negativo. E aí, encontrando esses valores de x, a gente calcula os limites laterais para x tendendo a esse valor. Então, digamos que o valor 2 faz o denominador de uma função zerar. Aí a gente vai calcular o limite da função quando x tende a 2 pela direita e o limite da função quando x tende a 2 pela esquerda. Se um deles explodir para mais ou menos infinito, então x igual a 2 é uma assíntota vertical, tá bom? Então, vamos analisar a mesma função que a gente encontrou as assíntotas horizontais e vamos ver se ela tem assíntotas verticais, tá bom? Primeiramente, vamos ver quais são os valores de x que dão problema aqui nessa função. Como a gente tem uma fração envolvendo um x aqui no denominador, o valor de x que pode dar problema é o que faz o denominador zerar. Então, quando o denominador vai ser igual a zero? Quando x menos 5 for igual a zero, que é o nosso denominador, né? Ou seja, quando x for igual a 5. Então, para x igual a 5, o denominador dessa função vai zerar e, portanto, ele é um valor que dá problema ali na nossa função. Então, vamos analisar o limite da nossa função quando x tende a 5, tanto pela direita quanto pela esquerda, tá bom? Então, quando x tende a 5 pela direita, o que a gente vai ter aqui? Em cima, a gente tem 5 mais 4, que é uma constante 9, né? E aí, a gente vai ter uma constante 9 dividido por um valor que está se aproximando de zero pela direita.
Então, isso aqui vai lá para mais infinito, como a gente viu lá na aula de limites infinitos, certo? E quando a gente calcula o limite de x mais 4 sobre x menos 5 para x tendendo a 5 pela esquerda, aqui em cima a gente também vai ter a constante 9, né? 5 mais 4. Só que o nosso denominador está se aproximando de zero pela esquerda agora, porque ele está vindo para valores menores do que 5. Então, como a gente viu lá na aula de limites infinitos também, isso aqui vai para menos infinito. Então, olha só, gente, os dois limites explodiram, mas bastava um deles explodir para a gente dizer que x igual a 5 é uma assíntota vertical aqui dessa função, beleza? Então, essa função, ela se aproxima de x igual a 5, mas nunca encosta nele. Gente, então aqui estamos mais uma vez com a função x mais 4 sobre x menos 5, só que dessa vez eu vou botar uma reta vertical, que é a reta x igual a 5. A gente encontrou que ela é a nossa assíntota vertical, né? E de fato, a gente pode observar que nossa função, que é a curva preta, ela está se aproximando dessa reta, tanto quando a gente está crescendo aqui no eixo y, como quando a gente está diminuindo aqui, né? Então, de fato, observando visualmente aqui, ela é uma assíntota vertical. Gente, agora vamos fazer esse exercício aqui. A gente quer encontrar as assíntotas da função f de x igual a 4 sobre x ao quadrado menos 4. Então, a gente vai verificar se essa função possui assíntotas verticais e assíntotas horizontais, tá bom? Usando as regrinhas que a gente viu lá no começo da aula. Então, vamos começar pelas assíntotas horizontais aqui. A gente viu que para ver se uma função tem assíntotas horizontais, a gente vai ter que calcular o limite dessa função quando x tende a mais infinito, e o limite dessa função quando x tende a menos infinito, né? Então, vamos começar aqui para x tendendo a mais infinito. Qual é o limite de 4 sobre x ao quadrado menos 4 quando x está indo para mais infinito? Bom, gente, se a gente for pensar aqui, a gente vai ter 4 sobre x ao quadrado, quando x está indo para mais infinito, vai ficar infinito ao quadrado. E o 4 continua 4, né? Então, a gente tem 4 sobre infinito ao quadrado menos 4. Agora, vamos pensar. Infinito é uma coisa que está crescendo muito, muito, muito. E a gente tem ele ao quadrado ainda, então ele está crescendo mais ainda, está crescendo mais rápido ainda do que apenas o infinito. Se a gente fizer esse número muito, muito grande, menos 4, qual vai ser nosso resultado aqui no denominador? Gente, pensa, se você fizer um número gigantesco assim e fizer ele menos 4, vai continuar dando um número gigantesco, não é? Então, aqui a gente vai ter 4 sobre infinito ao quadrado. Agora, a gente viu que quando a gente tem uma constante sobre algo que está crescendo muito, que está indo para valores muito altos, isso aqui vai para zero, certo? Então, como o limite dessa função, quando x tende a mais infinito, deu uma constante, deu um valor finito, a gente pode falar que y igual a zero é uma assíntota horizontal da nossa função, tá bom? Aí você fala, mas foi só o limite para x tendendo a mais infinito, para menos infinito não deu zero. Gente, basta que um deles dê um valor finito, que a gente já pode considerar uma assíntota, tá bom? Mas de qualquer forma, a gente também vai calcular o limite para x tendendo a menos infinito, para ver se dá um valor diferente, porque vai que a gente tem duas assíntotas, né? Mas nesse caso, se a gente for ver, a gente tem 4 sobre x ao quadrado menos 4, para x tendendo a menos infinito. Gente, da mesma forma do caso anterior, aqui a gente vai ter uma constante sobre algo muito grande, porque mesmo que aqui seja x indo para menos infinito, também é algo muito grande em relação à nossa constante aqui de cima, tá bom? Então, 4 dividido por algo muito grande vai se aproximar de zero também. Portanto, como a gente encontrou o mesmo valor nos dois, nossa única assíntota horizontal é o y igual a zero, tá bom? Agora, vamos ver nossas assíntotas verticais. Para encontrar assíntotas verticais, primeiramente, a gente tem que encontrar os valores de x que dão algum problema ali na nossa função, né? Vamos ver quais são esses valores de x. Como nossa função é uma fração aqui que está envolvendo x, os valores de x que podem dar problema aqui são os valores de x que zeram nosso denominador, né? Então, vamos ver quais são esses valores. Quando que o nosso denominador x ao quadrado menos 4 vai ser igual a zero? Quando x ao quadrado for igual a 4 e, portanto, quando x for igual a mais 2 ou quando x for igual a menos 2. Então, esses são os dois valores de x que a gente vai calcular os limites laterais, tá bom? Então, vamos calcular o limite dessa função quando x tende a 2 pela direita e o limite quando x tende a 2 pela esquerda. Gente, vamos imaginar esses valores de x aqui
E vamos ver o que acontece com o nosso denominador x² menos 4 quando a gente está se aproximando de 2 pelo lado direito. Então, se nosso x for igual a 3, por exemplo, a gente vai ter 3² menos 4, que é igual a 5. Se nosso x for 2,5, a gente vai ter 6,25 menos 4, que é 2,25. Se nosso x for 2,1, a gente vai ter 2,1² menos 4, que vai dar 0,41. Então, gente, repara o que está acontecendo quando a gente está se aproximando de 2 para valores maiores do que ele. Quando a gente calcula o nosso denominador aqui, que é x² menos 4, ele está ficando cada vez mais próximo de zero, só que para valores maiores do que zero, certo? Então, aqui, o limite de 4 sobre x² menos 4, quando x se aproxima de 2 pela direita, para valores maiores do que 2, que é o que a gente estava fazendo aqui, a gente tem uma constante sobre algo que está se aproximando de zero para valores maiores do que ele. Porque, como a gente viu, isso aqui está se aproximando de zero. Nosso denominador está se aproximando de zero para valores maiores do que zero. E como a gente viu lá na aula de limites infinitos, isso aqui vai para mais infinito, tá bom, gente? Agora, vamos ver aqui embaixo, quando a gente está se aproximando de 2 pela esquerda. Se a gente pegar o x igual a 1, por exemplo, o nosso denominador vai ser 1² menos 4, que é menos 3. Se a gente pegar um número bem próximo aqui de 2 para valores menores do que ele, por exemplo, 1,9, aí o nosso denominador vai ser 1,9² menos 4, que é menos 0,39. Então, gente, quanto mais próximo a gente chega de 2 para valores menores do que ele, como 1, 1,9, o nosso denominador vai chegando mais perto de zero, só que para valores menores do que zero, como menos 3, menos 0,39. Então, aqui nesse limite, a gente tem uma constante sobre algo que está se aproximando de zero pela esquerda, e a gente viu que isso vai lá para o menos infinito, certo? Então, gente, como nossos limites aqui explodiram, pode ter certeza que o x igual a 2 é uma assíntota vertical dessa função, tá bom? Ele é o valor de x que dava problema aqui na nossa função, e de fato a gente comprovou que ele é mesmo uma assíntota vertical, já que os dois limites explodiram, mas bastava um deles explodir que a gente já poderia considerar, tá bom? Agora que a gente testou o primeiro valor que dava problema na nossa função, vamos testar o segundo, que é o x igual a menos 2. Então, a gente vai calcular o limite da nossa função quando x tende a menos 2 pela direita e quando x tende a menos 2 pela esquerda. Então, vamos observar o que acontece com o nosso denominador x² menos 4 quando x está se aproximando de menos 2 para valores maiores do que ele. Então, está se aproximando aqui pela direita. Se x for igual a menos 1, a gente vai ter menos 1² menos 4, que vai ser 1 menos 4, que é menos 3. Aí, se a gente tiver, por exemplo, x igual a menos 1,5, a gente vai ter menos 1,5² menos 4, que dá menos 1,75. Então, gente, observa que quando a gente está chegando perto de menos 2 pelo lado direito, a gente vai começar a se aproximar de zero para valores menores do que zero. Então, quando a gente está se aproximando de menos 2 pela direita, o nosso denominador x² menos 4 está se aproximando de zero pela esquerda, para valores menores do que zero, como menos 3, menos 1,75. Se você pegar valores ainda mais próximos aqui de menos 2, isso vai ficar ainda mais próximo de zero pelo lado esquerdo. Então, aqui nesse caso, no nosso limite, a gente tem uma constante sobre algo que está se aproximando de zero pela esquerda, assim como a gente tinha aqui nesse limite, né? Isso aqui vai para menos infinito. Aí, aqui no segundo caso, como a gente está se aproximando de menos 2 pela esquerda, aí a gente vai estar se aproximando de zero pela direita, tá bom, gente? Se você testar os valores próximos de menos 2 aqui, menores do que ele, você vai reparar que você começa a se aproximar de zero, só que para valores maiores do que zero. Então, isso aqui vai para mais infinito. Então, gente, essa análise sobre se aproximar de zero pela esquerda ou pela direita, a gente viu lá em limites infinitos, e aí eu dei uma revisada aqui, porque já faz um tempinho que a gente viu essa aula, né? Mas se você não tá recordando muito bem como que faz esse tipo de limite, já corre lá na aula de limites infinitos para lembrar tudo, tá bom? Então, gente, como os limites aqui explodiram para menos infinito e para mais infinito, o x igual a menos 2 também é uma assíntota vertical. Mais uma vez lembrando que bastava um deles explodir, que a gente já poderia considerar uma assíntota vertical, tá bom? Então, gente, usando os métodos que a gente aprendeu nessa aula, a gente encontrou que y igual a zero
é uma assíntota horizontal e que x igual a 2 e x igual a menos 2 são assíntotas verticais dessa função, tá bom? Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscreve no canal, comenta aí embaixo suas dúvidas, tá bom? E hoje foi nossa última aula sobre limites aqui no canal, aqui no curso de Cálculo 1. E a próxima aula a gente já começa a falar de derivadas, tá bom? Então já ativa o sininho aí pra você ficar de olho quando sair a primeira aula de derivadas, pra aí a gente começar um novo assunto aqui em Cálculo 1. Então foi isso no vídeo de hoje, gente. Beijo!